11º volume da obra. Chegou o fim da existência da vida da matéria, por a causa deste feito, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético, já estar no mundo racional. Hoje, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem. Estão na fase de mudança de todos para o mundo de origem, a fase racional, a fase de aparelho racional. Esta fase é da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. É a mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos. É a fase mais brilhante da vida da matéria, a fase em que todos estão de retorno ao seu verdadeiro mundo de origem. A mudança é justamente do corpo fluídico racional deformado dentro desse calor, dessa deformação racional. Esse corpo, que é a causa desse feito em matéria, esse corpo é que vai para o mundo de origem, a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, uma vez a causa se retirando daí de dentro do calor, sendo retirada aí de dentro do calor, acabou-se a vida da matéria, acabou-se o mundo de matéria. Esta é a fase racional, a fase em que todos estão de mudança, subindo todos os corpos racionais deformados, que são a causa de todos os feitos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Subindo todos. Todos estão subindo para o seu verdadeiro mundo. É o fim da existência da matéria. E assim, a alegria de todos no mundo é muito grande. A emoção de todos no mundo é muito grande. A choradeira. Todos chorando de alegria e de emoção, por saberem por que aí nasciam nesse mundo e por que agora não vão nascer mais. De onde vieram, por que vieram, como vão e por que vão. Está aí o fim da triste vida, da infelicitada vida, da vida dos males cruéis, a vida da matéria. Agora, todos sabendo e conhecendo com base e com lógica, com todas as provas baseadas, com todos os testemunhos da grande realidade racional. Todos impressionados e admirados, emocionados e espantados por terem reconhecimento do porquê de sua existência nessa vida de matéria, do porquê aí surgiram, do porquê aí apareceram como animais, de onde vieram e para onde vão. Agora, sabendo o porquê aí nasciam, o porquê aí nasceram e não vão nascer mais. Todos de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, é reler sempre, para nascer em si mesmo a vidência racional. E aí, vendo tudo quanto é de racional. Tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim. Porque tudo que tem princípio tem fim, dentro da deformação. Tudo que é deformado, que surgiu de uma degeneração, tem princípio e tem fim. Agora, chegou o fim, tinha que chegar um dia, e este dia chegou. Todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Digo animal, mas não que esteja na fase de animal, e sim está na fase de aparelho racional, na fase racional, na fase do mundo racional. E por isso, todos de volta ao seu mundo verdadeiro de origem. A matéria fica aí porque veio do nada e se transforma em nada. O nada que se transformou num tudo aparente e que se transforma em nada ao findar a vida aparente. Então, está aí a fase racional, a fase da transformação dessa deformação para o seu estado verdadeiro natural. Hoje, todos glorificados pelo conhecimento racional, todos brilhando racionalmente,
todos com as atenções volvidas para o seu mundo de origem, lendo e relendo para nascer em si mesmos a vidência racional. E aí, vendo o mundo racional e os seus irmãos que aqui estão, os racionais puros, limpos e perfeitos, e entrando em contato com todos eles. E assim, estão na fase da vida racional, e por isso, a fase de aparelho racional. Esta é a última fase da vida da matéria, o grande esplendor racional, o triunfo dos triunfos, por ser da origem de todos. Hoje, todos felizes e contentes por saírem daí para fora, para não serem mais comidos por essa serpente. A serpente é a terra, que os cria e depois os come. É a mãe monstra, que não deixa um ficar para a semente. Cria todos e come todos. Vejam que mundo desolador, que vida angustiosa, de angustiados, nervosos, aborrecidos, tristes, desgostosos, preocupados, enfim. E assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Assim como se desenvolvem para esta ou aquela função, para isto ou para aquilo, se aperfeiçoam para isto ou para aquilo, assim é o conhecimento racional. Lendo e relendo, se desenvolve racionalmente, e uma vez desenvolvido racionalmente, desenvolve a vidência racional. E a vidência racional, nascendo em qualquer pessoa, por ser do natural do animal racional, ou seja, do natural do aparelho racional. Assim, como se desenvolve para ser isto ou para ser aquilo, para isto ou aquilo, assim é a mesma coisa no conhecimento. É só reler para ver o desenvolvimento racional, e daí nascendo a vidência racional na pessoa, por ser da origem do ser racional. É preciso a persistência na leitura. A pessoa, para ser isto ou ser aquilo, é preciso aprender, e para aprender é preciso persistência para adquirir este ou aquele saber, e depois de saber, desenvolver o que aprendeu. Tudo é assim. É preciso a persistência. Com persistência na leitura, em ler e reler, nasce a vidência racional na pessoa, que é do próprio natural da pessoa, por ser de origem racional. E por isso são aparelhos racionais. Agora, não havendo a persistência na leitura, demora a desenvolver a vidência racional no seu ser, em si mesmo. É preciso que haja a constância, a persistência em ler e reler sempre, para se desenvolver racionalmente por meio do conhecimento racional, nascendo naturalmente, desenvolvendo-se naturalmente a vidência racional no aparelho racional. Então aí, vendo tudo quanto é de racional, sendo orientado pelos seus irmãos, recebendo todas as orientações, vendo todos, falando pessoalmente com todos, por possuir a vidência do seu próprio natural de racional. Vejam que alcançaram o ponto mais elevado da vida da matéria, ao terem contato com seus irmãos no mundo racional e estarem ligados ao mundo racional noite e dia, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, enquanto aí estiverem com essa vida aparente. E assim é viver feliz e contente para o resto da vida. Portanto, vejam o ponto culminante da união dos dois mundos, se tornando em um só. A união do mundo deformado com o mundo puro, limpo e perfeito racional. Hoje, todos iluminados pela luz racional, iluminando todos, por a fase que estão passando ser a fase racional, tudo sendo desenvolvido racionalmente e todos brilhando racionalmente para sempre. Estão nos últimos dias da vida da matéria, como estão vendo, como estão sabendo. Estão nos últimos tempos da vida da matéria, como estão vendo,
como estão sentindo, como estão sabendo, com lógica e com base. O fim dessa nulidade toda, que é a vida aparente da matéria. Hoje, mais do que nunca, estão convictos desta grande realidade e dizendo: é verdade, até que chegou o fim do mundo e de tudo. Tudo que tem princípio tem fim, e chegou agora o fim da vida, que parecia não ter fim. Parecia que este mundo seria sempre assim, mas nós, despercebidos da realidade, na vida da matéria, não pensávamos na realidade das coisas. Hoje é que estamos juntos da realidade, é que estamos vendo que tudo tem princípio, tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Agora estamos aqui cientes desta grande realidade. Está provado e comprovado, com base e com lógica, que o mundo chegou no seu fim, mas um fim que ninguém esperava, um fim muito bom, um fim lindo, um fim divinal, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo racional. Estamos na fase racional, na fase em que tudo e todos estão de volta para o seu verdadeiro lugar de origem, o mundo racional. Porque isto era uma deformação racional e tinha que voltar ao seu lugar verdadeiro de racional. Agora, tudo e todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não se esperava que o fim do mundo fosse tão brilhante como estão sabendo. Todos de volta ao seu mundo, sem abalo de espécie alguma, sem ninguém sentir coisa alguma, a não ser grandes melhoras, como nunca puderam imaginar. Então, está aí o término da vida que parecia não ter mais fim. Parecia que esse mundo seria toda a vida assim. Esqueciam de que tudo o que tem princípio tem fim. Agora chegou o fim. Mas que fim! Que fim tão belo, tão lindo e tão nobre, que ninguém esperava que fosse assim. O corpo fluídico que deu causa, ou que é a causa do micróbio, dos vírus, dos germes, que deram origem ao animal racional, este corpo, a luz racional, apanha-o e leva-o para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, sem abalo de espécie alguma. Então, subindo para o seu mundo de origem, a causa dos micróbios, dos vírus e dos germes, cessam de nascer os vírus e os germes, e cessa a formação dos seres, que são todos microbianos. Vejam que fim lindíssimo! Só mesmo ou somente um fim racional, sem abalo, sem choques, sem mexer com ninguém, a não ser tudo se multiplicando de bem racionalmente, por todos estarem sendo orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Todos sendo orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, se multiplicando tudo de bem na vida de todos, eliminando todos os males e vivendo aí na terra esses últimos anos de vida como nunca viveram, por viverem racionalmente. Ninguém esperava semelhante dádiva racional. Então, o espanto para muitos é muito grande. Ficarão emocionados, chorarão de alegria, e daí festas e mais festas em comemoração, em saudação ao término da vida da matéria, como quem diz: estamos libertos do mal para sempre, estamos salvos do mal para sempre. Esta é a última vez que eu piso aqui, em cima desta terra, como um infeliz materializado, que buscou essa condenação pela livre e espontânea vontade, esta condenação a sofrer, esta condenação a morrer. Tudo isto por livre arbítrio, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Vejam como é preciso uma infinidade de explicações para que haja boa e sã interpretação do que é o conhecimento da transformação dessa deformação
para o verdadeiro estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, volvidas todas as atenções para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Há muito que todos clamavam e imploravam dias melhores. Aí estão eles, por estar aí a fase racional, a luz racional e os dias brilhantes racionalmente, por todos estarem iluminados pela sua luz verdadeira do mundo de origem de tudo e de todos. Agora, todos alegres, felizes e contentes, e não é para menos. Todos emocionados, todos chorando de alegria, todos chorando de satisfação por terem certeza de que não nascerão mais aí, nesse chão, por estar aí o término dessa condenação a sofrer e a morrer. Está aí o término, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e aí a felicidade das felicidades, a felicidade verdadeira, a felicidade racional. Hoje, todos podem dizer com prova, com base e com lógica: eu sou feliz e todos são felizes, porque estamos de volta para junto de nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos. Já fomos puros, limpos e perfeitos, e agora vamos ser outra vez no nosso verdadeiro mundo de puros, limpos e perfeitos. Demos este passeio aqui embaixo e ficamos perdidos desta maneira, sem saber de onde viemos e como viemos, para onde vamos e como vamos. Ficamos desconhecidos da nossa verdadeira origem e do nosso verdadeiro natural. Hoje, conhecendo tudo isto, como foi, por que foi, de que maneira foi, para que chegássemos a ser o que somos, desconhecidos do porquê da nossa existência aqui em cima desta terra. Hoje, conhecendo o porquê de tudo isso e dizendo: é verdade, estávamos perdidos, sem solução, vivendo em um mundo que não tinha solução. Vivíamos sem podermos dar uma solução correta e certa do mundo, da formação do mundo e da nossa formação. Vivíamos perdidos, sem solução, e encarando a vida como se a vida fosse esta mesma, e vendo na mesma hora, pelas contradições, que não podia de maneira alguma ser esta mesma. Mas, por não conhecermos outra, admitíamos somente esta vida de matéria como se fosse a vida verdadeira, e vendo na mesma hora a contradição, por tudo ser aparência, e aparências não são verdades. Então, vivíamos traindo a nós mesmos, traidores de nós mesmos, por não sabermos o que fazer para que fôssemos corretos e sinceros com nós mesmos. Vendo, por coisa alguma não saberem, o fracasso de tudo e o fracasso de todos, a multiplicação do sofrimento e a multiplicação dos males, sem poderem embargar o sofrimento que se multiplicava dia e noite, os tormentos que se multiplicavam dia e noite, e todas as ruínas que se multiplicavam dia e noite no progresso da poluição, que é uma das maiores ruínas sobre todos os seres. Vejam como padeciam, como sofriam, sem poderem dar soluções corretas nessa vida de quem nunca soube o porquê dela, nunca compreendeu o porquê dela, vivendo por ver os demais viverem, penando por faltar o verdadeiro saber, e guerreando para tudo endireitar. E quanto mais guerreavam para tudo endireitar, mais o sofrimento se multiplicava, numa prova evidente de que viviam inconscientemente, julgando e pensando estarem certos, e vendo a nulidade de tudo, a incerteza de tudo, a insegurança de tudo. Todos em contradições consigo mesmos e com tudo, vivendo nesse labirinto infernal por não conhecerem o verdadeiro ideal,
que era conhecer o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro mundo de origem. E tudo, enfim, vivendo amargurados, agonizando, e tudo se multiplicando de ruínas em ruínas. E assim, a vida da matéria tinha que chegar ao seu fim, e chegou o fim. Está aí o fim. Estão aí todas as respostas à pergunta: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Estão aí todas as respostas, e toda a definição do tu e do eu. A vidência racional é uma resposta do tu e do eu. Com a vidência, todos têm este dom, e por isso os médios desenvolvidos aí dentro do elétrico e magnético sempre viram e sempre vendo muita coisa por meio da vidência. Então, dizendo, médiuns videntes, porque a vidência já é do próprio natural da pessoa, que uns de natureza desenvolvida e outros se desenvolvendo para terem a vidência nos espiritismos, que é uma coisa normal do próprio natural do animal racional. Mas a vidência racional é uma vidência completamente diferente, que somente é desenvolvida por meio do conhecimento racional. Por meio do conhecimento racional é desenvolvida a vidência racional, que é do próprio natural do animal racional, por ser de origem racional. Só dependem da persistência na leitura para se desenvolverem racionalmente, e desenvolvendo assim a vidência racional, o aparelho racional vê tudo quanto é de racional. Quanto mais lerem, quanto mais vão lendo, mais desenvolvidos racionalmente vão ficando, até serem desenvolvidos integralmente. Tudo para se obter é assim, com um esforçozinho natural. E o esforço, sendo natural, deixou de ser esforço. Fala-se em esforço para melhor interpretação, que não é esforço, e sim uma coisa natural. Então, agora, todos podem falar com base e com lógica. Eu sou feliz racionalmente. Pelas provas e comprovações lapidadas racionalmente, para realce e fulgor do maior brilhante do mundo, que é o conhecimento racional, o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos vivendo racionalmente, por o conhecimento racional estar aí, em mãos de todos. Então, estão vivendo racionalmente, por a luz racional estar aí iluminando todos, e tudo brilhando racionalmente. Então, pergunta o infante: este conhecimento não podia ter vindo há mais tempo? Podia, mas agora é que chegou o tempo. Agora é que chegou a época. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu dia. Vejam a sua alegria como é grande, como é emocionante e a de todos. Uns choram por dentro de satisfação e outros choram mesmo por fora. Outros choram por dentro e por fora. E não é para menos, ao terem certeza, nobremente, que a semente que originou esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética não está mais aí dentro do calor. Já foi para o seu verdadeiro mundo de origem, a semente que é a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. A satisfação de todos é uma coisa inexplicável, por terem certeza, com base e com lógica, com todas as comprovações lapidadas, de que não nascerão mais aí. A semente, que é a causa desse feito, que é o corpo, já está no mundo racional, porque não há efeito sem causa. Se existe o micróbio, é porque existe a causa, que é a semente, que é o corpo fluídico dentro dessa deformação. E se existe o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que são os micróbios, os vírus, os vermes e os germes. Então, todos emocionados,
por serem surpreendidos de uma forma que não esperavam, e alegres e contentes para sempre, e dizendo: estamos dando um adeus para a vida da matéria, a vida do sofrimento, ou já demos o adeus, porque a semente que deu causa a meu corpo já está no seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Já demos o adeus à vida da matéria. Ainda está aqui o feito da semente, que é o meu corpo, aguardando o dia da sua extinção para sempre, para não voltar mais neste rincão de amarguras, neste rincão de sofrimento, neste rincão de tormentos, neste rincão de turbilhões de erros, neste rincão monstruoso, neste rincão asqueroso, neste rincão da vida do mal. Hoje, findando-se tudo tão naturalmente, tão brilhantemente, por ser racional. A vida da matéria não nos deixa saudades, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, e por isso esta vida não nos deixa a mínima saudade, e sim grande satisfação, por nesta terra não mais nascermos, nesta vida nunca mais aparecermos. Não deixa saudades de espécie alguma, pelo contrário. Vejam a grande satisfação universal de todos estarem salvos eternamente. E assim, a vida do mal não deixa saudades para ninguém. Todos enobrecidos racionalmente pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo, e dizendo: a vida é curta, uns aninhos de vida, um instante passa, para que eu complete a minha sentença criada e feita por mim mesmo. Se eu aqui estou, se eu aqui vim parar, os culpados somos nós mesmos, que entramos pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi este, de ficarmos deformados deste jeito. Sei que todos estão no fim da sentença que procuraram pelo livre-arbítrio, que procuraram pela livre e espontânea vontade. Tenho certeza que estou no fim desta condenação imposta por nós mesmos. E ainda, muitos dizendo: é verdade, eu achava impossível que este mundo fosse feito por alguém, e que este alguém, depois de fazer o mundo nestas condições, tão confuso, ficou arrependido e sumiu. Hoje, nós estamos sabendo, vendo e sentindo que a coisa foi tão diferente e que os culpados deste mundo são os seus próprios habitantes. E assim, todos no fim da sua condenação, no fim de sua sentença criada e imposta por si mesmos. Hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, e para onde vão, como vão e por que vão. Como já foram as sementes de todos, que é o corpo fluídico, que já subiu para o mundo de origem. Agora é festas e mais festas, de alegria e satisfação. O mundo girou a sua vida toda em grandes mistérios, para todos, e hoje todos os mistérios desvendados, porque como se passou, ninguém podia saber de maneira alguma como foram feitos. Todos nasceram do chão, passaram por longas fases inconscientes, e daí, por muito tempo, é que veio o desenvolvimento da inconsciência, e a inconsciência até hoje permanecendo, e por isso não podiam de maneira alguma saber ao certo como se originaram. E por isso viviam aí, fazendo mistérios de tudo, porque não podia ser de outra forma, e por isso ficaram nessa categoria este longo tempo de animais racionais. Agora, na fase racional, a categoria é outra, como se sabe, é de aparelhos racionais, a fase da luz racional. Agora, todos no seu verdadeiro mundo de origem, todos cientes de que não vão mais voltar aí nessa vida de matéria. E assim, a alegria é geral, a emoção de todos é muito grande,
porque esta é a notícia mais importante de todos os tempos. O porquê aí na terra nasciam, de onde vieram, porque não vão nascer mais e para onde vão. Esta é a notícia mais importante da vida de todos, e a alegria invadindo o íntimo de todos, as agonias sumindo e todos dizendo: até que enfim tivemos as soluções mais desejadas, a definição do porquê da nossa existência em cima desta terra, a definição da origem, do princípio e a definição do fim de tudo e de todos. Esta é a maior alegria de todos, em saberem que todos já estão no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A alegria é tão grande que muitos não saberão o que fazer para agradecer e para cooperar junto do racional superior. E assim, todos unidos, todos coesos, por estar em mãos de todos, a maior grandiosidade da vida de todos. Quem vivia insatisfeito, passa a viver satisfeito. Quem vivia agoniado, agonizando, deixa de agonizar, deixa de viver agoniado e passa a viver feliz, contente e satisfeito por ter a sua situação definida e a situação do mundo definida, com base e com lógica, com todas as comprovações evidentemente esclarecidas. Até então, nunca houve quem pudesse provar o porquê de sua existência e o porquê da existência desse mundo, de onde veio e para onde vai. Hoje, tudo isto aí, provado e comprovado, lapidado com lógica, provado e comprovado, com base provada e comprovada. Assim, não havendo dúvidas nem sofismas, aonde se encontra a verdade das verdades. O mundo inteiro em festas, todos em festas, por saberem por que aí nasciam nessa terra e por que não vão nascer mais, de onde vieram e para onde vão. A maior alegria de todos, a maior emoção de todos, a maior satisfação de todos, por terem a certeza das certezas, do conhecimento certo racional, por saberem que partiram de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram pela degeneração em animais racionais, e voltarem agora para o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo de puros, limpos e perfeitos. Aí estão todas as justificações baseadas e comprovadas, logicamente, por todos já estarem sendo orientados racionalmente. Só falta agora, a muitos, a vidência racional, que é desenvolvida pela persistência da leitura, lendo e relendo sempre, para se desenvolverem racionalmente, e desenvolvendo-se racionalmente, desenvolve a vidência racional no aparelho racional. E assim, todos se comunicando com seus irmãos, vendo os seus irmãos, vendo a luz racional, vendo tudo o que é de racional. Não há dúvidas a fazer, porque estão vendo, estão sentindo as orientações, sendo orientados. Não há quem possa duvidar daquilo que vê, daquilo que sente. As provas estão aí em si mesmos, por serem orientados sob todos os pontos de vista racionalmente, e com a vidência racional, vendo tudo o que é de racional. Todos convictos, porque todos estão vendo, todos estão se comunicando com seus irmãos, todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, a convicção, as provas, nascendo em si mesmos, e as comprovações, vendo a luz racional, vendo a planície racional, vendo o mundo racional, se entendendo com os habitantes, com o mundo racional. Aí estão as provas em si mesmos, do equilíbrio verdadeiro racional, da maior realidade de todos os tempos, da convicção do ser racional. Agora vejam, que lindeza, que riqueza, que equilíbrio nunca visto, todos mudando como do preto para o branco, como da noite para dia.
E assim, todos convictos racionalmente de que a causa, que é o fluido, que deu consequência a esse feito, que é o corpo em matéria, já está no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A luz racional já o levou. Está aí o fim do mundo, provado e comprovado, com lógica e com base, e as comprovações todas em si mesmos, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, por nascer em si mesmos a vidência racional, por verem a luz racional, por verem o mundo racional, por verem os seus irmãos e se entenderem com eles, e as provas e as comprovações nascendo em si mesmos. Quem é que pode duvidar daquilo que vê, daquilo que sente, daquilo que está escutando, daquilo que está ouvindo, daquilo com que está se entendendo e está se comunicando? Quem é que pode duvidar? Ninguém. As provas estão em si mesmos. Então, está patenteado racionalmente à volta de todos ao mundo racional. O mundo do aparelho racional, o mundo verdadeiro. Mas o bicho, o animal racional, é assim mesmo. É preciso uma infinidade de explicações e comprovações para que o bicho entenda e fique convencido desta ou daquela realidade. Então, agora, os festejos serão universalmente, por todos estarem convictos da coisa mais certa de todos os tempos, a volta de todos ao seu mundo de origem. E assim estão aí todas as comprovações racionais de si mesmo, por todos estarem recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, nascendo em si mesmo a vidência racional, vendo a luz racional, vendo o mundo racional, se entendendo com seus irmãos, fazendo conferências com eles, conversando com eles, dialogando com eles, enfim, vendo tudo quanto é de racional. Então, estão aí todas as comprovações em si mesmo. Onde existem provas e comprovações, não existem dúvidas. A modificação que já fizeram, como tu que estás lendo, estás completamente mudado do que eras. Eras uma coisa e agora és outra. Vivias mal e agora vives bem. Eras desequilibrado, hoje vives equilibrado. Que modificação tu fizeste? Todos fizeram e todos farão. E assim estão aí as provas em si mesmo, as provas profundamente patenteadas, racionais. Então, está aí provado e comprovado, com lógica e base, a mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, que já foram animais racionais. Então agora, resta aos descuidados terem mais cuidado consigo mesmos, ler e reler com a persistência na leitura, para nascer em si mesmos a vidência racional. Os descuidados sempre retardam um pouco o desenvolvimento racional. Então, está aí em mãos de todos a maior riqueza universal, de terem certeza convincente de que o corpo fluídico racional, que está aí dentro dessa deformação racional, esse corpo, que é a causa desse feito em matéria fluídica, elétrica e magnética, já foi para o mundo verdadeiro, o mundo racional, o verdadeiro mundo de origem, chegando assim no seu natural verdadeiro de racional puro, limpo e perfeito. Todos são de origem racional, como sabem, como conhecem, agora provado e comprovado. E tinha que chegar o dia de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo. Tinha que chegar o dia de ter conhecimento do seu verdadeiro mundo. Tinha que chegar o dia de conhecerem e saberem o que estão conhecendo e estão sabendo. E assim está aí a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Os sonhos da vida da matéria já se acabaram.
Hoje, pela grande realidade racional que aí está em suas mãos, terminaram os sonhos. Já ninguém sonha mais. Ninguém sonha mais porque tem em suas mãos o conhecimento racional, o conhecimento que libertou todos da vida do encanto, libertou todos que sonhavam com essa vida sem valor. Hoje, todos se imunizando para chegarem no seu mundo verdadeiro o mais breve possível. Hoje, todos vendo a luz racional, as provas nascendo em si mesmo e dizendo consigo mesmo: foram embora todos os sonhos de quem não sabia o porquê vivia como eu vivia. Findaram-se os sonhos. Hoje estou convicto da grande realidade. Hoje veio a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. E quem vê a luz, para de sonhar. Quem tem a vidência racional, para de sonhar. Quem vê o seu mundo de origem e se comunica com seus irmãos, para de sonhar. E assim findaram-se os sonhos de todos. Hoje, todos vivendo racionalmente, se entendendo com seus irmãos do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos vivem para a eternidade, ligados à eternidade, sendo orientados pelos eternos da planície racional. Hoje, ninguém quer mais sonhar com futilidades, com bobagens, com asneiras, com fantasias. Hoje, ninguém quer mais perder tempo com a vida do nada, com os pertences do nada. Foram muito tempo ludibriados pela matéria, traídos pela matéria. Quando viviam encantados na categoria de animal racional, bastava ser um animal para viver inconsciente. Quem vive inconsciente vive variando sempre, e quem vive variando vive nas incertezas de tudo. Vive horrivelmente dessa maneira, num desequilíbrio infernal, onde o sofrimento se multiplica a ponto de certas horas se tornar irresistível para muitos. Hoje acabaram-se os sonhos, porque estão desencantados. Hoje estão na categoria de aparelho racional, nesta fase racional, a fase consciente, a consciência racional brotando em todos, e daí nascendo o verdadeiro equilíbrio racional em todos. Então, na categoria de animal racional, eram inconscientes e viviam sonhando, viviam de sonhos na incerteza de tudo, experimentando tudo para ver se dá certo ou não. Agora, na fase racional, a fase dos desencantados, a fase consciente. E todos hoje, tendo consciência, sendo conscientes e vivendo felizes sempre, por saberem o porquê estão vivendo, por saberem de onde vieram e para onde vão. E assim, a fase racional, a fase de todos de volta para o mundo racional, a fase consciente, e por isso todos sendo orientados racionalmente. E quem vive racionalmente, vive consciente. Todos vivendo racionalmente, porque sabem perfeitamente que não nascerão mais aí nesse encanto, por estarem desencantados. Sabem que estão aí com esses restinhos de anos de vida, mas sabem que não são mais daí da vida da matéria, porque a causa desse corpo já foi para o mundo do racional. Então, vivendo aí, feliz, contente e satisfeito, por ter a sua situação divulgada e definida. E assim, o mundo de hoje é um mundo diferente do de ontem. E por isso, todos se modificando sem sentir, naturalmente, por estarem sendo iluminados pela luz racional. Vejam a maior grandiosidade de todos os tempos, o conhecimento do verdadeiro mundo de origem de todos. Agora, a transformação desta deformação para o estado natural, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. A origem é uma só, é racional. A verdade é uma só, é racional. E assim, a causa dos seres
subindo para o seu verdadeiro mundo de origem. As causas dos seres são os corpos fluídicos. Os corpos fluídicos é que são a causa dos micróbios, dos germens, dos vírus visíveis e invisíveis. E o micróbio é a causa dos corpos, dos seres, dos animais e dos vegetais. E assim, a causa de todos os corpos no mundo de origem. Já não existem feitos, porque a causa não está aí. A causa do seu corpo já subiu, e não existindo causa, não existe feito, porque não há efeito sem causa. Então, este feito é a última vez que nasce aí em cima dessa terra, porque a causa dele não está mais aí, já subiu. Não havendo causa, não há efeito, porque não há efeito sem causa. E assim está aí o fim da vida da matéria, o término da vida da matéria, o fim desse mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. E chegou agora o fim da vida da matéria, o fim do mundo. Então, a causa de todos os feitos subiu, não existindo mais feitos, porque não há efeito sem causa. Hoje há tranquilidade em todos. Hoje a sua tranquilidade não há coisa que se possa comparar. Hoje, você que está sabendo, está tranquilo, feliz e contente, porque sabe e tem certeza que não nascerá mais aí, em cima dessa terra, para penar, sofrer, sem saber porquê, como estavam aí nessas condições. Hoje você e todos se consideram felicíssimos para o resto da vida, emocionados, alegres, contentes. Acabou-se o pesadelo. O pesadelo era a coisa mais terrível que existia sobre todos, porque não conheciam o porquê de sua existência em cima dessa terra. Conservavam os mistérios, fazendo mistérios de tudo, e sem saber e sem poder solucioná-los. Hoje tudo esclarecido, tudo solucionado, não havendo mais mistérios para ninguém. Está aí a definição do mundo, a definição do seu ser e a definição de todos os seres, com base e lógica, provado e comprovado. Então, a emoção é muito grande, todos alegres e felizes, porque agora sabem de onde vieram, do mundo racional, e para onde vão, para o mundo racional, o mundo de origem de todos. Então, todos agora, pensando em dar festas e festejando a despedida da vida da matéria, festejando a sua salvação e a salvação de todos. Festas de despedidas. Adeus, matéria, que nunca mais aqui torna a voltar para penar como um condenado, sofrer como um condenado, condenado à morte, sem saber porquê. Adeus, matéria, rica fantasia do nada. Eras um tudo aparente que nos traiu demais, esse tudo que nada representa. Então, todos satisfeitos, vivendo agora tranquilos, porque todos estão de posse da verdade das verdades, e muitos aflitos, não querendo mais participar da vida da matéria e dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo? O que me botou aqui, o que me fez aqui, não está mais aqui. Já subiu, já está no mundo de origem, no mundo racional. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a recompensa que tenho em viver aqui? Nenhuma. Um iludido é um traído, sendo traidor de si mesmo. Vive atrás desse nada, aparentando o que não é, sendo um hipócrita consigo mesmo e com os demais, vivendo fingindo e vivendo de aparências. Pelo que sabe, já não lhe cabe viver assim, já não se sente bem viver assim. Viver que nem um bobo, falando que nem papagaio. E assim, muitos pensando de várias formas e de várias maneiras, não tendo mais prazer de viver, enganado e enganando, e ainda mais dizendo: quando eu vivia iludido, estava muito bem. Quando eu vivia na classificação de animal inconsciente, parecia que a vida era essa mesma, parecia que o mundo era esse mesmo. Então,
vivia naquela fúria de vencer inconscientemente, pensando que estava vencendo e estava sendo vencido. Hoje, todos conscientes já pensam de outra forma, encaram a vida como deve ser encarada e vivendo de outra maneira, tranquilos na paz racional, porque estão equilibrados e dizendo racionalmente: estou aguardando o dia desses restos de anos de vida, desta vida sem proveito algum. Daqui a um pouco, fecho os olhos e digo: adeus, matéria, adeus, vida do mal. Como sofremos tanto, como todos sofriam por viverem inconscientes. Na categoria de animal, não havia consciência. Se fazia da inconsciência a consciência. E assim, todos mudando como do preto para o branco, como da noite para o dia, havendo o total desinteresse pelo nada. O que adianta se interessar pelo nada? Nada. Tudo começa do nada e acaba em nada, por não valer nada. Para o inconsciente, que vive na categoria de animal, o nada para o animal representa tudo. O nada para o bicho é tudo. O bicho briga pelo nada, guerreia pelo nada, discute pelo nada, se devora pelo nada, por ser bicho, na categoria de animal racional. Mas agora não estão mais nesta categoria. A categoria agora é de aparelho racional. E como aparelho racional são conscientes, porque racional é pureza, é certeza, é equilíbrio, é uma categoria consciente, e por isso estão aí na fase racional, na fase consciente. Então, o consciente diz o seguinte: enquanto eu vivia inconsciente como animal racional, sem saber por que vivia, pensava que a vida fosse esta mesma. Pensava que o mundo fosse este mesmo, e tinha as vistas voltadas pela ambição material. Ambição, ganância, traição e mentira. Enquanto vivia como animal racional, vivia como bicho. Agora não. Agora eu sei o porquê aqui estou vivendo, de onde vim e para onde vou. Agora eu tenho consciência, sou consciente e sei por que vivo. Conheço a minha situação e não vou pensar mais como um inconsciente, como um animal. Penso agora racionalmente, conscientemente. Então, com a consciência racional, tendo equilíbrio racional, vive estes restos de anos de vida racionalmente, equilibradamente e dizendo: é verdade, que sonho, como todos sonhavam na categoria de animal racional.